O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, estamos no ano de 2021. Olha só que bênção. Nós estamos em mais um ano. Primeiro dia do ano de 2021. Então, encerramos o ano de 2020, que, como refletíamos no dia de ontem, e nestes últimos dias, sempre com convite a olhar a nossa caminhada de ano 2020, percebemos que houve no ano de 2020 muitas tribulações. Claro, tiveram momentos de graças, de bênçãos da parte de Deus, mas foram muitos os momentos de tribulação, dentre os quais pandemia, acho que roubou toda a cena do ano de 2020, no aspecto ruim. É claro que a pandemia também não foi apenas o aspecto ruim, há um convite a nós a refletirmos sobre vida, quais os meus valores, o que tenho como prioridade. E percebemos também com a pandemia que todos nós, independente de qual seja a classe, fomos afetados. Todos nós. Isso há um convite à solidariedade, à unidade. Mas e nós, será que tomamos consciência disto? Lembrando sempre do ser relacional que somos. Então, olhar sempre para um passado, não para ficar com fardos, com pesos, numa constante tristeza. Não. O passado ele serve para refletirmos, trazer ao silêncio do coração e refletirmos. Como que foi nossa caminhada, o que poderia ter sido diferente, a partir daquilo que compete a nós. Não estou falando em relação aos eventos que se colocam diante de nós, os quais nós não temos responsabilidade, mas aqueles que requer de nós uma resposta. O que fizemos? Quais foram os resultados? E aí sim, nós podemos olhar para o ano de 2021 e lançar propósitos. Claro que a leitura de hoje, a primeira leitura de hoje, apresenta a nós por meio da fala de Deus a Moisés, que há uma bênção a ser destinada a todo ser humano. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e seus filhos, ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. Então a bênção é para ser transmitida, não é para parar em nós, é para ser transmitida. Um parêntese, podemos abrir aqui uma reflexão.
curtinha. E nós estamos pedindo a bênção aos nossos pais, aos nossos avós, porque alguns podem olhar para essa prática e dizer, é coisa do passado. Mas o que eu peço a meu pai, a minha mãe, aos meus avós, a tios? Bênção. E qual é a resposta? Deus te abençoe. Palavra de hoje. Pode-se até acrescentar, Deus te abençoe e te guarde. Conteúdo da palavra de Deus e que pode ser exercitado a cada dia no núcleo família. Dizia a resposta do Salmo responsorial, que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Então convite a nós a resgatarmos esta prática que foi caindo no desuso. Eu sempre fiz o meu papel como tio, né, e hoje padre, de cobrar dos meus sobrinhos a bênção, porque muitas vezes, diante do tempo, aí se esquecia o Gabriel, a Clara, que são os mais, já estão da juventude para a fase adulta, sempre a cobrança do pedido de bênção. Quando chegava, aí se esquecia, falava, como é que fala mesmo? Bênção, tio, Deus te abençoe. E hoje tem um pequeno Enzo, com 5 anos, que também não precisa nem pedir muito, porque ele mesmo já chega, benção, tio. Então, é necessário, é bom, porque você vai dizer para o outro que Deus te abençoe, cumprimento da palavra de Deus. E isso começa a exercitar o respeito e até mesmo o incentivo a continuar esta prática. Nossa herança, tradição com T minúsculo. Diz também para nós a segunda leitura de hoje. Deus enviou o seu Filho nascido de uma mulher. Claro que as leituras de hoje elas estão vinculadas uma à outra, nós podemos fazer sempre essa costura, essa ligação. Então temos aqui a certeza de que Deus nos trata de forma próxima, família. Nós somos considerados por Deus filhos. Filiação adotiva, diz a segunda leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Nós somos filhos, e se somos filhos, somos herdeiros, não somos mais escravos. Somos herdeiros, herdeiros da eternidade. Porque Deus, quando envia seu Filho, Natal, nós celebrávamos na semana passada, e trouxemos essa reflexão de Natal, assim como oitava, até o dia de ontem. Aliás, até o dia de hoje, né? Deixa eu só ver aqui. Isso, oitava do Natal do Senhor. Ainda estamos na oitava. Desculpa o meu equívoco. Mas oitava do Natal do Senhor. Ainda estamos nessa celebração da luz. A luz se fez entre nós. Convite a refletirmos sobre a luz e não sobre as trevas. E, para tanto, Deus nos considera como filhos, nos dá essa dignidade de filhos. Dignidade. Ao assumir a natureza humana, esse Deus, por meio do Filho, que assumiu essa natureza humana, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, Ele concede essa dignidade a nós, de nos tornarmos divinos com Deus. E vamos nos tornar isso assim, como sonho de Deus, lá na eternidade. Enquanto aqui somos seres humanos. Mas Deus nos concedeu essa grande graça, com o enviar Jesus para nós, Ele concede também esta grande graça, de um dia sermos iguais a Ele, semelhantes a Ele, na eternidade. Esta é a nossa herança, a ressurreição, que nós vamos celebrar daqui a algum tempo, na Páscoa do Senhor.
E para tanto é preciso ter uma vida de oração, como esta grande mulher que hoje nós celebramos, Maria, Mãe de Deus, solenidade. Por que não, logo no primeiro dia do ano, recordar que nós temos essa grande intercessora por nós, Maria. E Maria apresenta a liturgia hoje apresenta essa face de Maria. Guardava tudo no silêncio do coração, meditava, rezava. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração, no coração. Orava, acolhia no coração aquilo que vinha de Deus, para entender melhor, para que, pela luz do Espírito Santo, ela tivesse atitudes acertadas com a vontade de Deus. Olha só que belo, nós temos como exemplo hoje, para o ano de 2021, sermos pessoas orantes, que tenhamos essa coragem de meditar no coração e não somente na mente, porque a mente é muito cheia de coisas, né? Já surge um outro detalhe, aquilo que já tinha recebido ontem já passou, aí vem outra coisa, e vai empurrando, e muitas coisas acabam por se perder. E dentre essa perca, pode ser que tenha muita coisa boa. Então, meditar no coração as coisas de Deus. O convite para o ano de 2021. E claro que hoje não podemos esquecer Dia Mundial da Paz. Onde está a paz? O que é paz? Eu desejo a paz? São perguntas que nós precisamos nos fazer, principalmente a última. Eu desejo a paz? Todo ano o Papa, em exercício, ele dirige a sociedade, a igreja, né? Não somente a igreja, mas a toda a sociedade, independente de qual seja o credo, um convite a refletir sobre a paz. E hoje, né, nós podemos destacar que neste ano, para o ano de 2021, a proposta, podemos dizer assim, o lema da carta que o Papa direcionou à sociedade é a cultura do cuidado como percurso da paz. E o que o Papa aborda nesta carta, de forma resumida? É o conteúdo que nós acabamos de refletir. Ele vai falar do cuidado de Deus com o ser humano. Ele parte lá da criação, Gênesis, e vem trazendo essa reflexão dizendo que Deus cuida do ser humano. E ao mesmo tempo ele pede que o ser humano cuide das coisas que ele destinou, que ele criou, que ele destinou a cada um de nós. Podemos envolver a natureza? Sim, mas o meu foco não é a natureza, porque senão nós podemos cair no erro de pensar que tudo gira em torno da natureza. Cuidado é proposto para nós, cuidar daquilo que foi criado, como um todo, porque muitas vezes a gente pode enfatizar os animaizinhos, a natureza e se esquecer do ser humano. Porque na carta do Papa vem trazer a proposta da cultura do cuidado como o cuidado com o ser humano. Mas que cuidado? Vamos então aos detalhes, alguns detalhes que eu me recordo que o Papa Francisco apresentou. A busca da igualdade, a ênfase de que o ser humano não é uma ilha. Ele não fala que é uma ilha, ele fala do individualismo, mas eu posso incluir aqui como uma ilha é sozinha. Ela pode ter várias outras ilhas em torno, mas ela não interage. É uma ilha fechada.
Nós somos seres relacionais. E como diz, né? Relação, que eu possa buscar essa relação com o outro, na busca de cuidar do outro, de zelar pelo outro. Mas o que muitas vezes nós nos deparamos na sociedade é a desigualdade. E isso ele também apresenta lá. Essa busca do ser, do ter e do poder que acaba por dificultar, minar a relação, a confiança, o respeito. E fica todo mundo no seu grupinho, as bandeiras se levantam e nós ficamos na defesa de grupinhos. Desculpa a expressão grupinhos, viu? De grupos, para não ficar aquela coisa assim, dando sentido de desprezo. Não é a minha intenção. Mas nós acabamos por nos dividir, ao invés de gerar a unidade, nós nos dividimos, cada um no seu grupo, e que muitas vezes no nosso tempo aparece como minorias. Por quê? Não há acolhida, não há o respeito ao outro. E nós precisamos respeitar o ser humano, saber diferenciar o que não está de acordo com o que eu creio, com o que eu professo, com as minhas crenças, os meus valores. Saber diferenciar isto do que é acolhida ao ser humano. Então o Papa Francisco faz esse convite a acolher o ser humano na sua dignidade, promovendo a dignidade a quem quer que seja. E aí foca o olhar justamente na realidade da pandemia, que, tocando assim nesse sentido bem próprio nosso, essa nossa preocupação da vacina, que a vacina seja para todos, que não caia num sentido de nacionalismo, onde cada um tem o seu espaço, cada um tem os seus direitos, mas é o direito da nossa nação, do nosso povo. Os outros que se preocupem com seus povos. E aí vai surgindo as rupturas. Então, esse sentido da cultura do cuidado é caminhar por aqui, como Deus olhou por nós, cuidou de nós e cuida, fazendo um convite a cada um de nós a cuidarmos de tudo aquilo que Ele criou e cuidemos uns dos outros, né? Até Ele resgata aquela diálogo de Deus com Caim. Aonde está teu irmão? E porventura eu sou responsável, sou cuidador do meu irmão? E o Papa Francisco vem dizer, nós somos sim cuidadores, porque esse é sonho de Deus, que cuidemos uns dos outros. Mas para tanto é necessário o zelo pela vida do outro. E ele faz referência também à prática dos primeiros cristãos, que colocavam tudo em comum. Tudo em comum. Para o bem comum da comunidade. Que todos tivessem condições dignas, iguais. E isso falta para nós, para o nosso tempo. Tantas são as pessoas que quanto mais tem, mais quer. A exploração grita na nossa sociedade, a violência grita. E é claro que ele não se esquece da família. Família é o núcleo, primeiro núcleo, primeira célula da igreja, célula da sociedade. E ele faz esse apelo que na família se exercite esta reflexão. Desperte na família, os pais, nos filhos, esse querer se tornar responsável pelo outro, esse cuidado pelo outro. Começa no núcleo família. Então, um convite bem para nós, do nosso tempo, nesse período de pandemia, de forma especial, sermos solidários. Ele enfatiza lá a figura dos médicos, enfermeiros, de todos aqueles que estão na linha de frente, capelães, que se colocam na linha de frente. Ser solidário com eles, como eles são solidários com tantos outros. Exemplo muito, muito belo. Que nós também tenhamos
ano de 2021, essa busca de sermos de Deus, de nos colocarmos na presença desse Deus. Meditar no coração como Maria, ser uma pessoa de oração. E busquemos a nossa mudança, que o Natal do Senhor aconteça em nós, já que estamos na 8ª de Natal ainda, para que eu possa levar esse Natal a tantos outros. A busca da promoção da paz, da justiça, se torne possível para nós, para o nosso tempo. Que assim seja.